Nova Manhã. Meu Emprego Sumiu, com Fernando Barra. Fernando Barra chegando com a gente. O Fernando é especialista em tecnologia e inovação, autor do livro Meu Emprego Sumiu, e toda segunda-feira ajuda a gente aqui a refletir sobre o futuro do trabalho e o trabalho do futuro. Bom dia, Fernando, tudo bem? Bom dia, Mauro, Ana, a todos os ouvintes. Uma excelente segunda-feira para todo mundo. Fernando, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, anunciou investimentos em tecnologia e inteligência artificial para agilizar o poder judiciário. Será que essas tecnologias podem, de fato, acelerar, os processos aqui no Brasil? Pois é, Mauro, foi um fato muito curioso. Para nós que trabalhamos em tecnologia, algo inédito, o governo sair na frente assim e puxar uma demanda como essa, mas de fato o ministro do STF, o senhor Luiz Roberto Barroso, ele informou que ele se reuniu com as 3 principais empresas de tecnologia hoje do mundo, Google, Amazon e Microsoft, para discutir o uso de inteligência artificial no sistema judiciário brasileiro. A ideia proposta pelas 3 empresas é de criar uma inteligência artificial generativa, uma espécie de ChatGPT, com conhecimentos jurídicos. Ela seria alimentada com os dados dos tribunais, do Supremo e do próprio STJ, e ela seria capaz de atuar como um super assistente de um juiz. Essa inteligência artificial, ela teria 2 principais funções. A primeira função seria ler e resumir um processo, trazendo para o juiz o fato relevante, as decisões de primeiro e segundo grau e quais foram os recursos apresentados. Isso diminuiria demais o tempo de leitura e entendimento de um juiz, dos seus analistas e assistentes durante a decisão de um processo. E a segunda função dessa inteligência artificial seria ela atuar ajudando o juiz no entendimento de decisões anteriores ou de outras sentenças parecidas, aquilo que a gente chama de jurisprudência. Essa inteligência artificial, obviamente, não vai substituir um juiz, mas sim, como a gente já vem falando várias vezes aqui, vai auxiliar ele na tomada de decisão como um copiloto, como uma ferramenta, e isso diminuiria demais o tempo de análise e decisão de um processo. Vale lembrar aqui que o Brasil é o país com um dos sistemas jurídicos mais lentos e complexos do mundo. Segundo dados do próprio CNJ, no ano de 2002 foram ajuizados mais de 31 milhões de processos. E, em média, um processo para ser julgado, ele leva aí 740 dias. O Brasil tem mais de 1.300.000 advogados, é o país com a maior proporção de advogados versus habitantes do mundo, né? E do ponto de vista tecnológico, todo esse avanço que foi feito nos últimos anos em inteligência artificial, é extremamente viável criar essa superinteligência artificial. O que o ministro está pedindo aqui, tecnicamente falando, não é nada complexo. Tanto é que as 3 Big Techs, o Google, a Amazon e a Microsoft, toparam fazer um desafio e criar um projeto piloto sem custo nenhum para o governo, como pro bono, apenas para teste e para validar essa ideia. E as 3 empresas informaram que é possível fazer isso durante 8 semanas, que é um prazo extremamente curto. E do ponto de vista do avanço da tecnologia para a sociedade, que é algo que a gente fala muito aqui, é bastante curioso ver essa iniciativa começar no setor público, mostra que a inteligência artificial e essas novas tecnologias estão invadindo todas as áreas, geralmente começa no sistema privado, o governo sempre é mais lento para adotar, o que mostra que para nós, na sociedade, só reforça aquilo que a gente já vem falando bastante aqui, né, Mauro? O profissional do futuro, ele não vai ser substituído por uma máquina, por uma inteligência artificial, mas, sem dúvida alguma, ele vai ser substituído por um outro profissional que saiba operar essa inteligência artificial, que saiba utilizar no dia a dia. Então, aprender a utilizar a inteligência artificial é extremamente fundamental para quem pretende continuar trabalhando aí nos próximos anos. Medo disso tudo. Fernando, nos escritórios de advocacia, a inteligência artificial já vem sendo usada
por exemplo, para a redação das peças, né? Por exemplo, daquela peça inicial, né? Quando o advogado propõe uma ação lá no Poder Judicial, no Poder Judiciário, ele faz uma peça que é chamada da petição inicial. Essa peça, por exemplo, já tem muito escritório que usa a inteligência artificial para redigir, justamente por isso, para levantar casos anteriores, né, dar mais velocidade, para levantar o que o judiciário já definiu em decisões anteriores, em casos semelhantes anteriores. Os escritórios estão usando muito isso. Mas eu fico com um medinho aqui, Fernando, de se isso no futuro não vai virar né, se não vai ser máquina contra máquina, uma máquina fazendo a petição e uma máquina decidindo. Será que a gente vai chegar nesse ponto? Esse futuro é muito curioso, Mauro. Como você disse, já se utiliza muito hoje em escritórios para criar a peça, mas a assinatura dessa peça ainda é de um advogado. Aconteceu um caso muito curioso em Nova York, os Estados Unidos está um pouco mais avançado com isso. Um advogado utilizou inteligência artificial, o ChatGPT, sem nenhuma especialidade, sem nenhuma criação separada, que é o que está se propondo aqui no Brasil, para criar uma peça, e ele simplesmente deu copiar e colar lá, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, não leu esta peça, e a inteligência artificial apontou uma jurisprudência, um caso anterior, inexistente, e esse advogado foi punido e expulso do Conselho Judiciário americano. Então, ainda esta primeira fase, eu vejo a entrada da inteligência artificial para retirar burocracias e processos. Hoje, um juiz ou um desembargador tem, em média, de 3 a 5 analistas ou assistentes, que são profissionais especializados com OAB, para escrever essas peças, ler e entender. Uma máquina pode, sem dúvida alguma, diminuir esse esforço. Tomar a decisão por si só é algo ainda muito irresponsável. O que significa que nós nunca chegaríamos a isso? Aí eu também já não teria coragem de dizer. Esse futuro é muito curioso. Mas, sem dúvida nenhuma, agora é um excelente momento para ganhar tempo e reduzir tempo de atividades manuais e humanas repetitivas. Escrever uma peça, ela é muito repetitiva. Então, acho que essa parte, a inteligência artificial pode ajudar e reduzir muito aí todo esse ônus do sistema judiciário. Fernando Barra nos falando sobre o futuro do trabalho e o trabalho do futuro aqui no Nova Manhã. Obrigado por hoje, Fernando. Boa semana para você. Obrigado, Mauro, Ana, a todos os ouvintes. Uma excelente semana e até segunda-feira que vem. São 6h22. Você segue aqui com a gente na sintonia da Nova Brasil.